Você já observou como as pessoas têm diferentes perfis comportamentais? E parece que muitas vezes há um certo padrão de repetição nos comportamentos dessas pessoas. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre análise comportamental DISC. Olá, eu sou o Rodrigo e esse é o canal Gestão e Liderança, onde toda semana eu trago novos conteúdos sobre várias ferramentas atuais, sobre gestão, sobre desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tema, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e comentar também, trazer outras sugestões de conteúdos que você vê que seja interessante também para o seu desenvolvimento aí. Eu vou ter o maior prazer aí de buscar e compartilhar com vocês também. Como eu falei anteriormente, o tema de hoje vai ser análise comportamental, baseada numa ferramenta chamada DISC. A gente vai falar de uma forma muito simples, a ideia não é ser um vídeo longo nem profundo, mas eu vou trazer alguns conceitos que são muito importantes dessa ferramenta. Para você que nunca ouviu falar, com certeza já vai ajudar você a ter algumas ideias, aí, um entendimento um pouquinho melhor sobre ela. Vamos lá então? Bom, começando aqui, eu quero trazer um pouquinho dessa ferramenta, né? Como eu já disse, ela é uma ferramenta de avaliação de personalidade e comportamento. Ela foi desenvolvida já há bastante tempo, olha só que interessante, há mais de 100 anos foi desenvolvida pelo William Marston. Ele é americano, é psicólogo, porém um cara bem... com vários conhecimentos ali, é bem interessante você pesquisar um pouco sobre a história dele. Além de ter desenvolvido aqui os elementos principais do DISC, ele também era inventor, ele criou um sistema usado para medir a pressão, que foi a base para a criação do detector de mentiras, olha que interessante. E uma coisa bem aleatória, ele também é o criador da personagem Mulher Maravilha, né, da DC Comics. Então, interessante, um cara com conhecimento aí bem aleatório, bem vasto. Essa análise ela se baseia nas 4 dimensões do comportamento humano, tá? Ela vai falar sobre dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, ele categoriza aí esses 4 perfis comportamentais, tá? Baseado nesse acrônimo aí do DISC, né? Estabilidade, ele dá uma diferencinha por conta da palavra em inglês, mas são esses 4 perfis. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Como eu já disse aqui no começo, a ideia é de trazer pelo menos insights iniciais sobre essa ferramenta. Dominância, a letra D, ele refere-se a pessoas que têm a busca pelo controle, assertividade e resultados. Pessoas que têm esse perfil de dominância alto são diretas, competitivas e orientadas para a ação. A pessoa que tem o perfil D bastante desenvolvido, bastante forte, elas têm realmente esse foco em resolver o que precisa ser feito, né? Não importa muito o como, mas o que precisa é aquele lance do missão dada, missão cumprida. Tem pessoas que têm esse perfil aí, têm uma tendência aí de assumir o comando, tomar decisões rápidas. Então o perfil D, ele é muitas vezes até de certa forma rotulado, julgado, muitas vezes às vezes como agressivo, como arrogante, como pessoas que atropelam as coisas. Porém, como todos os perfis, né, essa categoria ela é muito importante, sim, principalmente em situações de crise, situações de grande desafio, onde é necessário uma tomada de decisão rápida. Quando esse perfil ele vem à tona, ele é muito, muito importante também, tá? Lógico, os cuidados sempre, né? Como eu já falei aqui, a pessoa que tem esse perfil mais elevado vai ter a tendência realmente de muitas vezes tomar a frente e tudo mais, né? Tendência, tá? Guarda bem isso aí, a gente vai falar um pouquinho mais no final sobre isso, sobre esses perfis todos, tá bom? A gente tá falando sobre as tendências de comportamento. A letra I refere-se à influência, a capacidade de influenciar, persuadir outras pessoas. São pessoas comunicativas, sociáveis, entusiasmadas. Normalmente o influente é aquela pessoa que chega, que gosta de agitar ali uma festa,
gosta de estar com pessoas, gosta de estar interagindo, tem um foco muito grande mesmo nesse relacionamento com as pessoas, na conversa. Também, às vezes, tem uma facilidade de liderar também, mas de uma forma um pouco mais leve, normalmente, né? O influente. O que muitas vezes é bom, né? Porque traz um ambiente mais agradável, porém também no momento de decisão rápida, momento de ação rápida, o influente costuma ter uma certa dificuldade também, por conta desse foco tão grande no relacionamento, né? São excelentes em criar relacionamentos e podem ser persuasivos na ideia, né, na defesa das suas ideias também. Então esse é o perfil aí, o influente, tá? É a pessoa que gosta ali de estar movimentando, gosta de estar interagindo com as pessoas. Estabilidade, são pessoas que relacionam-se com estabilidade mesmo, né? Na estabilidade emocional, capacidade de lidar com mudanças e incertezas, são calmas, cooperativas, acho que a palavra-chave aqui é essa. Pessoa que tem esse perfil, ela gosta muito de engajar em algo maior, ela gosta de cooperar, ela normalmente não prefere estar à frente, mas é uma excelente pessoa para estar junto ali, é um braço direito muitas vezes. São pessoas leais também, preferem ambientes estáveis, não gostam de grandes alterações, né? Como o próprio nome diz, estabilidade é o que as pessoas que têm esse perfil aqui mais forte buscam bastante também. E o último ali, a letra C, de conformidade, né? É uma pessoa muito mais conectada às regras também, tem um foco muito grande na tarefa, né? Naquilo que precisa ser resolvido, mas de uma forma mais metódica, mais analítica, diferente do perfil dominante que nós falamos primeiramente. O conforme, ele vai ter um perfil mais realmente metódico mesmo, organização, estabelecer os critérios, ser um pouco mais rígido também, mas talvez não de uma forma tão impetuosa assim, mas perfeccionismo talvez seja uma palavra meio chave aqui desse perfil, né? Valorizam mesmo os detalhes, tá? Acho que quando a gente vai ouvindo esses perfis, né, se você, assim como eu, também deve olhar e já refletir um pouquinho quais que se encaixam mais, quais são mais parecidos aí, quais que você percebe uma tendência maior de acontecer aí com você também. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas, né? De novo, um vídeo muito prático e objetivo, tá? Como que você sabe quais os perfis que você tem mais forte? Existem alguns testes até gratuitos na internet, mas eles são muito simplistas, tá? Existem empresas que aplicam esse teste realmente com uma profundidade maior, com certeza vai trazer uma exatidão, uma precisão muito maior aí para você nos seus resultados também. Normalmente, esse estudo ele aponta que as pessoas têm um perfil principal e um perfil secundário. Um perfil que atua com uma frequência maior e um outro que também, ele normalmente, em alguns momentos, ele também interage, né? Nós não somos efetivamente um único perfil. Talvez você tenha percebido isso também. Poxa, eu tenho um pouquinho desse, um pouquinho daquele, e é normal isso daí, tá? O contexto influencia demais, o momento da tua vida. Então, quando você acabou de chegar numa empresa, por exemplo, talvez você vai performar mais com um perfil talvez estável, de observar, de entender o que está acontecendo, por mais que o seu perfil naturalmente mais forte seja o dominante. Então, varia muito de acordo com o seu contexto, com o seu momento, também de vida pessoal, profissional, em todas as áreas, ele influencia demais na forma como o seu perfil fica mais forte ali, mais latente também. E principalmente, eu queria muito que você guardasse essa frase aqui. Esse diz que ele não pode servir como um rótulo. Primeiro, para você colocar nas outras pessoas, né? Poxa, é uma pessoa dominante, então é uma pessoa difícil de lidar, então eu nem gosto, é um liderado seu da equipe. Tem esse perfil dominante, eu nem quero lidar com essa pessoa, porque ela é um dominante. Não, a pessoa não é um perfil, né? O perfil, ele demonstra um padrão de comportamento, uma tendência de comportamento, mas não rotule, e com você mesmo. Uma vez uma pessoa falou para mim, mas eu sou perfil influente, por isso que eu sou muito desencanado em relação a prazos e horários. Não, o seu perfil explica algum padrão e uma tendência de comportamento, mas não justifica, né? Então, quando você coloca um rótulo, isso serve não só para análise de DISC, mas para tudo na sua vida, né? Cuidado com os rótulos, tanto que você coloca nas pessoas e principalmente os que você coloca em você mesmo.
Para finalizar aqui, eu gosto de trazer algo que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz sobre o DISC. Ele fala sobre 4 estágios aqui quando a gente lida com as diferenças, né, dentro de uma equipe, seja aí na sua empresa, seja até na sua casa mesmo, na sua família, num grupo que você faz parte, você vai perceber que existem perfis diferentes do seu. Então, qual que é o perfil certo, Rodrigo? Na realidade, o grande lance é lidar com as diferenças entre esses perfis. Primeiro estágio, normalmente a gente julga quem é diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil influente, ela vai interagir de repente com uma pessoa que tem um perfil muito forte na conformidade, eles vão muitas vezes se chocar, né? A pessoa influente vai achar que a pessoa conforme é muito chata, muito metódica. E aquela pessoa do perfil conforme vai achar que o influente é, sei lá, uma pessoa que não é focada, que não é responsável. Então vai julgar. Julgar é a primeira etapa. Normalmente é natural que aconteça isso, eu julgo o diferente. Mas o que a gente convida aqui nesse bate-papo é você avançar para primeiramente entender que a pessoa se comporta daquele jeito porque ela tem uma tendência diferente, ela tem um padrão diferente. Você começa a entender que em alguns momentos ela vai buscar aquilo como um valor mais importante porque ela é diferente de você. Opa, eu já entendi, agora eu começo a respeitar. Eu respeito quem é diferente de mim. Eu respeito porque eu já sei que aquilo faz parte e eu respeito essa opinião diferente. E o quarto nível, que é o mais importante, eu valorizo a diferença. Eu valorizo quem é diferente de mim. Porque eu percebo que justamente nessa diferença que essa pessoa tem do meu comportamento é onde vai cobrir muitas das minhas falhas, muitos dos gaps, muitos dos pontos onde eu sozinho não conseguiria avançar. Essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Então, ao conhecer as diferenças, os diferentes comportamentos, diferentes padrões dos seus colegas, valorize esses comportamentos, porque essa sinergia ela vai ser muito mais forte na medida em que a gente valoriza as diferenças, tá bom? Vídeo, a ideia é muito simplista, tá? Esse conteúdo ele é enorme, você vai achar muito material bom aí, eu convido você a pesquisar também. Deixo aqui minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas também, ajude a levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.